já tá ao vivo, tá ok? Ok. Bom dia a todos que já estão acessando. Vamos aguardar só alguns minutinhos para que os demais irmãos possam acessar. Transmissão online é assim, gente. A gente precisa ir vendo aí os irmãos que vão acessando, né? 9h30 é o horário de acesso. Quem já acessou, fazendo contato com os demais irmãos da igreja, para a gente ir acordando, né? Vai ficando muito cômodo, aí a tendência é que o pessoal comece a dar uma relaxada no horário, mas não pode não. Nosso horário de escola dominical tem que ser respeitado, né? 9h30 é o horário, nós vamos aguardar só mais alguns minutinhos para nós darmos início, então, à nossa escola dominical. Só aguardar o pessoal acessar. Os irmãos já estão acessando. Lenai, Jaque. Fazer que nem tinha uma rádio. Os irmãos lembram de uma rádio antiga, que o pessoal jogava água para o pessoal acordar. Senão vão falar, não vou falar qual que é a rádio, senão vão falar que eu sou muito velho. Dia Rafael, Rogério, Toninho, Yanúbia, Anaí. Vamos lá, né, nossos irmãos? Dia de louvar, dia de buscar ao Senhor. Hoje é o dia do Senhor, né? Rodrigo. Amados, mais um minutinho só e nós já iniciamos a nossa escola, tá bom? Para que a gente dê oportunidade dos irmãos acessarem. Nanias, bom dia. Maiara, Su. Saudade dos irmãos, que a gente não pode abraçar, rever, só pelas lives, né? Sei que ontem foi um dia diferente para nós da equipe de louvor, só que os irmãos vão saber em breve. Gabi, bom dia. Pastor Alcides. Amados, vamos então iniciar a nossa escola dominical, né? Agora os irmãos já acessando e conforme forem acessando aí nós vamos saudando. Quero saudar a igreja, né? Com a paz do nosso Senhor, que é uma alegria muito grande mais uma vez nós estarmos aqui, né, com essa forma diferente de nós fazermos a escola dominical, mas estamos fazendo. É isso, de uma forma ou de outra, o Senhor tem nos abençoado e permitido, né, que nós conseguíssemos continuar a estudar a palavra do Senhor, a buscar o Senhor, né? E eu até tenho que dizer para os irmãos que, de uma forma muito interessante, eu tenho gostado desse formato. Não que ele deva permanecer só nesse formato, mas eu acho que a gente deve continuar esse formato, né? Quando nós pudermos voltar, retornar às nossas dependências, ali juntos com os irmãos, nós vamos poder continuar fazendo as lives e transmitindo a escola dominical. O alcance tem sido muito interessante, nós temos ido a locais que, com certeza, nós não chegaríamos, né, pelo modo físico, nós não teríamos condições de ir para outros estados, outras cidades, né, outros bairros, e o Senhor tem abençoado também de uma forma diferente, que dessa maneira, através das lives, nós temos conseguido chegar em outros locais. Então, que Deus abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando também fora, né, da igreja, convidados, amigos, parentes, irmãos de outras igrejas, que porventura não estão tendo condições de realizar as lives, né, estão acompanhando também, estão nos acompanhando através
das lives que nós estamos realizando. Vamos orar para a gente dar início, então, à nossa escola dominical e agradecer ao Senhor por mais esse privilégio que Ele nos dá de podermos estar reunidos como igreja. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor amado, pelo privilégio que o Senhor nos concede, que ainda em meio, Pai, a uma situação tão adversa como a que estamos passando, diferente realmente para nós, o Senhor nos permite, Senhor amado, nos reunirmos como igreja. Ainda que de uma forma diferente, através, ó Pai, dessa live, nós te louvamos, ó Pai, porque podemos manter a comunhão com os nossos irmãos, Senhor amado. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor nos permite, podemos estudar, ouvir da Tua palavra, Senhor, e podemos ter o crescimento necessário, ó Pai, para as nossas vidas. Por isso, nesta manhã, Senhor amado, nós te pedimos que o Senhor abençoe essa transmissão, Senhor amado, que ela possa chegar a pessoas, ó Pai, que não conhecem a Tua palavra, que seja realmente uma escola dominical que possa mudar vidas, transformar corações, ó Pai querido. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe os professores que irão aplicar as aulas nesta manhã, que o Senhor possa mudar, ó Pai, e abrir os corações, ó Senhor, daqueles que ouvirão a Tua palavra. Faça com que nós possamos aprender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Oramos, ó Pai, te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor continue abençoando esta nação e que nós possamos, ó Pai, ser uma nação reconhecida por servir e louvar o Seu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, dos Hebreus, capítulo de número 11. Eu vou fazer uma breve leitura para darmos início, né, à nossa escola. Hebreus 11, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos observaram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amados, fé é isso. Ter fé é crer naquilo que nós não vimos, naquilo que nós não enxergamos com os nossos próprios olhos. A palavra diz, né, que fé é justamente isso. É você acreditar naquilo que está escrito aqui. Né? De que forma nós temos que fazer? Crendo que Deus foi o Criador do mundo, de todas as coisas. O Senhor Deus criou todas as coisas e a partir daí a nossa existência. Né? Não evoluímos de um boom. Talvez um boom, mas pela vontade de Deus, da forma com que Ele fez, criar, aparecer, de formar o homem, e formar todas as coisas de acordo com a sua vontade, a maneira com que Deus fez Ele, e nós temos que crer desta forma. Isso é fé, isso é acreditar, e a palavra nos mostra isso, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, então Deus deu uma ordem e tudo se formou, né? De maneira que o visível veio a existir. As coisas que nós vemos hoje, as coisas que estão aqui hoje, existiram através, né, do quê? Das coisas que não aparecem. Daquilo que nós não conseguimos enxergar, porque somos limitados. Mas isso é fé. Crer que Deus existe, ainda que eu não consiga ver. E saber que nas mínimas coisas o Senhor está ali mostrando a sua presença, a sua existência. E eu creio desta forma. Seja essa a nossa busca constante, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa crença em crer que Deus realmente é o Deus, o único Deus, e que todas as coisas podem acontecer porque Ele ordena, Deus fala, haja e as coisas existem. Deus fala não, as coisas não acontecem. Deus fala sim, as coisas acontecem. Nós temos que entender dessa forma. Então todas as coisas estão debaixo do controle ou da aceitação de Deus. Nós devemos entender dessa forma. Não há mal que possa perdurar e que Deus não tenha o controle sobre ele. Creamos nisso e que seja essa a nossa busca constante.
buscar que Deus, entender que Deus é o Deus supremo, Deus acima de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e faça aumentar a nossa fé, a nossa crença no Senhor. Bem, vamos ter um louvor hoje diferente. Era surpresa. E eu quero fazer só uma... Vou justificar, pastor. O pastor que nos acompanha, né, pastor Rafael, que nos acompanha aqui, que vai estar programando essa parte do louvor. Nós estamos aprendendo a fazer as coisas de forma diferente, né? Novidade. Então, o louvor esta manhã me foi feito de uma forma diferente daquela que nós habitualmente fazemos, né? Na live, vou contando o louvor direto, vivo, e dessa vez nós então tem uma pequena deficiência, porque nós não conseguimos, o horário já era muito avançado, né, pastor? A hora que nós finalizamos esta gravação, e não dava mais tempo de corrigir, até porque nós poderíamos afetar os vizinhos, tem horário para que a gente possa manter o som, né? Então, prestem atenção, mas aproveitem o louvor, né? Deixe que Deus te encha com essa mensagem que vem do louvor. Não se preocupe com os defeitos, né, que nós tivemos ali de gravação. Bem, vamos passar para o louvor. Pais, irmãos, estamos aqui nesta manhã para mais uma vez adorar, bendizer o nome do nosso Deus, que é merecedor de toda honra, glória e louvor. Nós vamos cantar esse canto que diz: eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Nossa alegria. Vamos adorar nosso Deus. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Cantando ao Senhor, e só nele me celebrarei cantando ao Senhor.
irmãos, estamos aqui nesta manhã para mais uma vez adorar, bendizer o nome. Muito bom, muito bom. Diferente, ter certeza que assim como nós, a igreja também ama, né, o louvor para o Senhor. É isso que eu vi, né, irmão? A gente vai corrigir os nossos erros aí, mas isso mostra justamente isso. Nós não somos perfeitos, nós temos falhas, nós temos que melhorar a cada dia, né? Vamos usar esses exemplos da própria vida para a gente entender essa necessidade de mudança. E é isso, vamos buscar melhorar, porque o louvor para o Senhor é aquilo que nos agrada, né? Nós sentimos falta. Dizer só para os irmãos, eu tenho certeza que é de todos, né, os irmãos da equipe de louvor, a alegria que nós sentimos no coração de podermos nos reunir mais uma vez para louvar ao Senhor, né? Claro que com todos os cuidados, né, que nós tínhamos que tomar, sem contato, com distância segura um dos outros, para preservar a cada um dos irmãos, né? Tivemos esses cuidados e temos que continuar mantendo o cuidado, né, nesse momento em que nós estamos vivendo. Dá alguns avisos para os irmãos, para a gente seguir rapidamente, senão nós vamos ultrapassar o horário de passar para os professores, né, as aulas dos professores. Amados, vamos continuar em oração. É um momento muito difícil, um momento em que nós temos que nos colocar em oração, buscar ao Senhor, pedir a Deus que controle toda essa situação, para que a gente passe por este momento sem maiores dificuldades. Vocês têm recebido notícia de alguns conhecidos, alguns irmãos, né, que têm sido acometidos por esta doença. Então, vamos orar, é Deus no controle, Deus está diante de todos nós, controlando toda a nossa vida, controlando tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, o Senhor está no controle. Né? Nada vai acontecer sem que Deus permita que aconteça, sem que haja realmente a vontade do Senhor no acontecimento. Então, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, que com certeza Deus tomará, né, a ação necessária para isso. Ontem nós tivemos a alegria também, né, além de poder nos reunir no louvor, tivemos a alegria de conhecer mais, né, saber, né, o sexo de mais um futuro membro da igreja, né, os nossos irmãos Kate e Gabriel, Diácono Gabriel e a Gabi, né, agora tem, né, mais um membro na família, e é um irmãozinho, né, o Guilherme, né, vai ser um menininho, nós ficamos felizes, claro que se fosse mais uma menininha, né, nós também ficaríamos felizes, mas é muito gratificante saber que, né, a igreja está crescendo também desta forma, e que vem um menininho aí para nos alegrar, né, Gabriel ontem falou, né, que ele vai correr aí para fazer as correrias pelo corredor da igreja para me deixar maluco. Eu falei assim, pode correr, né, o que eu quero é ver as crianças correndo, participando mesmo na igreja, e fazendo bagunça ali na igreja, vivendo como um ambiente deles, né, um local que eles se sintam bem, sintam-se em casa. Que Deus abençoe Kate, Gabriel e Gabi, né, com esse lindo, né, que vai chegar aí, que é o Guilherme. Deus abençoe a família. Amados, a gente não pode deixar de salientar, de agradecer a igreja e de manter, né, essa ação que nós temos feito, que é missões, né? A igreja, graças a Deus, tem se comprometido com missões e tem sido fiel, tem trabalhado para isso. A gente sempre trabalhou através de campanhas, né? Colocando as nossas vidas, os nossos dotes aí no trabalho do Senhor, fazendo cantina, fazendo as coisas para que a gente consiga angariar fundos para mandar para os missionários, como vocês veem aí na tela, né? Temos missionários lá na Romênia, na Itália, né, o nosso irmão Ronaldo e a esposa, aí temos o Jairo e a Kênia trabalhando com os hispanos aqui no Brasil, né, tem uma igreja aqui próximo, você também, quando puder, né, quando nós pudermos, pode visitar o trabalho que é feito ali na região do Cangaíba. Então, vamos continuar a trabalhar para que os missionários sejam mantidos nos seus campos missionários. Nós abrimos o espaço do depósito na conta da igreja, neste momento,
em que nós não podemos ofertar, né, ali de forma física, então você pode fazer a sua oferta através da conta da igreja, deposite na conta da igreja e que vai estar lá, mas com aquele diferencial de 10 centavos para identificar essa doação e nós separarmos elas para mandar para os missionários. A Divina manda avisar que, graças ao Senhor, a igreja se mobilizou mais uma vez e nós conseguimos enviar, né, ela conseguiu enviar o valor que é correto, né, lá para os missionários, então o valor deles foi certinho, não faltou, graças ao Senhor, né, e ao trabalho dos irmãos. Então, vamos manter isso, Deus tem nos abençoado e nós podemos abençoar, sim, aos demais. Outra coisa que eu queria falar a respeito da questão financeira, agradecer também aos irmãos pelos dízimos e pelas ofertas que têm sido mantidas, né, nós tivemos quase 100% dos membros da igreja dizimando. Amados, para aqueles que nos visitam, né, o dízimo é uma obrigação nossa, membros da igreja, né, nós que somos cristãos, que somos, que cremos na palavra, que entendemos que a palavra do Senhor, o Senhor nos manda, né, nos ordena que nós entreguemos a parte que é devida. Então, nós trabalhamos com aquilo que o Senhor nos dá e o percentual de 10% volta para o Senhor. Isso daí, amados, faz a diferença na vida da igreja, para que a obra seja sustentada, né? O pastor já falou semana passada a respeito disso, então a gente precisa ter essa consciência, né? Nós temos que manter a igreja, né? As coisas acontecem e só acontecem neste mundo porque nós precisamos desse movimento. Então, obrigado aos irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, e continuem se mantendo assim. Deus tem nos sustentado nesse momento também, né? E nós conseguimos fazer com que as coisas aconteçam dessa forma. Outro detalhe, assim, continuamos a campanha de fazer a cesta, né? Os diáconos têm se empenhado nisso, né? Eu tenho que agradecer a vida desses amados, tanto em angariar quanto em distribuir. Então, se você tem lá o quilinho de feijão que você pode compartilhar, destine-se isso daí para essa cesta que está sendo formada, com certeza vai abençoar alguém que necessita, né? Então, nós temos essa campanha também, e esse valor também pode ser feito, essa doação também pode ser feita em dinheiro. Eu não tenho nada para doar agora aqui no meu estoque de alimento, mas eu posso doar alguns reais, né, para que seja comprado mantimento. Destine e coloque lá 15 centavos, se você fizer esse depósito na conta da igreja. Para quê? Para que nós diferenciemos que esse valor vai ser destinado para montagem da cesta. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Eu queria dizer que essa semana nós temos aniversariante, sim, né? Temos alguém que, a partir de agora, assume todas as responsabilidades. Passou a ser de maior. Vai, né? Isso vai ser de maior. Dia 28, né? Dia 28. Vai ser de maior. Olha só que bênção, né? De maior. Ele já é maior que muitos na igreja, né? Já é maior que muitos. Rafinha, né? Olha, falar Rafinha, né? Maior que eu, mas é um carinho muito grande que nós temos pelo Rafael, Lucena, né? Filhos do pastor, da Simone. Querido, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu continue abençoando grandemente a sua vida, né? Que você continue sendo essa bênção que você é na nossa vida, né? Eu fico muito feliz de te ver aí firme nos caminhos do Senhor, sendo sim um exemplo de vida para a gente, né? A gente ouve, né, os testemunhos aí dos seus pais, falando das coisas que aconteceram durante esses 18 anos, né, que tem acontecido, e você sim é um exemplo também para a gente, viu, Rafinha? Deus abençoe grandemente a sua vida, nós vamos louvar ao Senhor pela sua vida ainda, tá bom? Muito, com certeza. Vamos aproveitar e continuar orando pelas famílias da igreja. Eu já não vou dar a relação, porque nós já passamos, mas lembrem-se qual foi a família da semana passada. Se alguém lembrar aí, coloque no chat, né? Quem que foi a família da semana passada? Vamos ver quem que vai colocar primeiro. 1, 2, 3, demorou, isso, né? Aí, né? Ok? Tá. Temos mais um aniversariante, perdão. Por isso que é bom ter assistente, né? Nós temos mais um aniversariante, que eu acho que também deve estar para chegar, se não tiver, acho que mais, eu não sei exatamente, mas eu acho que deve estar chegando por aí também,
né, é o Kevin, né, o nosso querido Kevin. A gente tem saudade de você, viu, Kevin? Deus abençoe a sua vida, que você continue esse garotão aí, firme, forte, mas busque ao Senhor, né? É o tempo de buscar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Nós vamos agradecer pela sua vida também, tá bom, querido? Deus o abençoe, tá bom? Nós estamos anotando aqui no caderninho da escola dominical, tá bom? Os filhos, né, da Simone, né, do Helder, tá bom? Então, vamos orar pela vida do Kevin e do Rafinha essa semana, tá bom? Família da semana. Quem que foi a família que nós oramos? Família dessas lindezas, né? Nosso irmão Alan, né? Suas filhas, sua esposa. Vamos continuar orando por esta família, mas nós vamos fazer aqui o sorteio dessa família, da família dessa semana. Que minha auxiliar está aqui, hoje ela não está aparecendo, mas está aqui do meu lado, né? A Jaque. Olha, presbítero Newton e família, Vandinha, Alisson. Então, vamos estar orando por esta família, né? Próxima semana, Deus abençoe a vida do presbítero Newton e continuemos orando pelos demais irmãos. Nós vamos agora passar mais uma vez ao pastor Rafael, que vai estar trabalhando agora a parte do hino, que nós vamos louvar a Deus. E lembre-se, nesse momento nós vamos fazer a entrega das nossas ofertas de forma virtual aqui, né? Portanto, você consacra a sua oferta, aquele valor que você quer entregar ao Senhor, né? E louvar a Deus pela vida dos nossos aniversariantes e geração desta semana. Aí, pastor. Louvado seja Deus. É uma alegria, realmente, com alegria, poder cantar sobre os aniversariantes, sobre a entrega dos dízimos e ofertas, que é um privilégio nosso. Né? Vamos louvar o Senhor com esse cântico? Vamos trocar. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria, cantamos, com alegria, louvamos do amor de Deus. Te abençoei, e abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria louvamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Ao chegar aqui, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria louvamos, com alegria louvamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria louvamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Na segunda parte. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em
em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria cantamos, com alegria louvamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria louvamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Do amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Amém. Louvado seja o Senhor. Valdir, é com você. Pastor, eu vou pedir para que o senhor faça uma oração de agradecimento pelos aniversariantes, pela família da semana, pelas ofertas que os irmãos consagraram. Amém. E eu vou fazer um pedido de louvor, pastor, nos de orar, né, para a nossa irmã Fausta, né, que foi acometida nesta semana de um mal. Eu não tenho certeza exatamente, mas parece que foi alguma coisa relacionada a um derrame, né, estão sendo feitos os exames ainda, e para que Deus restaure ela, né, essa irmã amada, né, muito forte, né, e pelo que a gente ficou sabendo, depois já estava andando ali no hospital, né, com alguma dificuldade, mas já estava andando. Então, orar também pela vida da nossa irmã Fausta e pelos nossos visitantes, né, não podia deixar de agradecer. Então, pastor, lembra aí, né, difícil lembrar de tudo que eu pedi, né, mas com certeza o senhor vai estar aí no controle e lembrando, né, das orações, amém, dos pedidos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento precioso que temos para te adorar, para te bendizer, nos reunirmos como igreja, mesmo distantes geograficamente, mas unidos pelo teu amor, pelo único propósito de engrandecer e render graças ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado a Deus por esse privilégio. Por isso nós podemos estar diante do Senhor, confiadamente, e colocar os nossos pedidos. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que o Senhor entre com a mão poderosa sobre todos aqueles que se encontram enfermos, ó Deus. Aqueles que foram acometidos do Covid-19, entra com providência, dá condições aos médicos, ó Deus, de tratar, que possa chegar a medicação própria, que eles possam ser restaurados na saúde. Ó Deus, esse é o desejo do nosso coração. Amém. Mas sabemos que a tua vontade é soberana sobre todas as coisas. De forma especial, nesse dia, também queremos colocar a nossa irmã Fausta, ó Deus. Ela teve um princípio de derrame, e ela foi para o hospital, ainda está hospitalizada, ela já tem mais de 90 anos, é uma pessoa que está no grupo de risco, e nós pedimos a Deus que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre ela e estabeleça a tua vontade. Também abençoe os familiares, o seu Pedro, ó Deus, seu esposo, que também ficou em casa, também está angustiado, está ansioso. A tua palavra nos diz que nós devemos colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ó Deus, continue a cuidar de nós, para que possamos, ó Deus, sempre ver a tua mão poderosa sobre nós e possamos glorificar e bendizer o teu nome. Também queremos agradecer, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas, ó Deus, que são apresentadas diante do Senhor. Amém. E nós estamos devolvendo ao Senhor com fidelidade tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso, ó Deus, abençoe a cada um que pôde realizar esse ato, ó Deus, de entregar os seus dízimos, as suas ofertas, e aqueles, ó Deus, que não puderam realizar porque não têm renda, ó Deus. Abre, ó Deus, a porta de emprego, estabelece, ó Deus, que eles possam conseguir o sustento necessário para a sua família, e também, ó Deus, trazer a manutenção para a tua casa, para que possamos, ó Deus, conduzir e possamos administrar, ó Pai, esses recursos que chegam até nós de forma justa, verdadeira, e possamos atender todos aqueles que se aproximam de nós
para que possam entender que a igreja faz parte da vida deles, não somente espiritualmente, mas também na questão física, onde nós podemos levar alimentos, ajudar, ó Pai, em toda e qualquer situação que a igreja puder ajudar. Por isso, ó Deus, abençoe, ó Pai. Queremos também, ó Pai, lembrar dos aniversariantes. Ó Deus, esses 2 jovens, ó Deus, que estão aniversariando essa semana, derrame bênçãos sem medidas, que eles possam crescer na estrutura, no conhecimento, na dedicação e na obediência ao Senhor. Também, ó Deus, agradecemos pelo nenenzinho do Gabriel e da Kate, que estará chegando. Abençoe, ó Pai, que esse final de gravidez seja bênção, e quando ele chegar, ó Deus, seja bênção maior ainda, que nós possamos nos alegrar e caminhar e ajudá-los, ó Deus, a educar e ensinar a Tua palavra a esse jovem que está chegando. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, neste momento, pois queremos ouvir a Tua voz. Abençoa, Deus, nesse momento de aula que nós vamos ter. É assim que eu oro, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém. É isso aí, queridos. No amor de Deus, né? Te abençoei, eu fui abençoado, eu quero abençoar a cada um. E é dessa forma que nós abençoamos, né? Orando, buscando, vivendo juntos, participando, né? Da vida de cada um dos irmãos, das suas dificuldades, das suas alegrias, e nós estamos juntos, sim, como igreja, sendo abençoados e abençoando a cada um de vocês. Nós vamos agora nos dividir em classe. Os adultos ficarão nessa transmissão com o pastor Wilson, né, que vai estar dando a sua aula aqui nesta manhã. Os pré-adolescentes estarão com o nosso irmão e a nossa irmã, o diácono Rogério, a nossa irmã Valdeia, em outra transmissão, né? O Rogério já passou o link para os seus alunos que estarão acessando o Zoom para participarem desta aula, né, que ele preparou, e hoje de forma especial, porque não teve como, tá, irmãos? Às vezes acontece temos algum problema, nossa irmã Verônica não conseguiu, por alguns problemas, ela não vai conseguir dar a aula online para as crianças, tá? Talvez ela depois consiga preparar algum material, mas as correrias, né, que a gente tem, às vezes acontece de não ter. Como nós não temos um substituto nesse momento para fazer a aula online da Tia V, então as crianças permaneçam com os papais, né? Ou se os papais tiverem algo preparado para eles, por favor, prepare. Mas na próxima semana, com certeza, né, a Tia V vai estar aqui de novo, né, preparando a sua aula e aplicando a aula para as crianças. Então, vamos nos dividir em classe agora, que o Senhor nos abençoe. Reverendo Wilson, né, estará aqui com esta classe, a classe de adultos, e as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes já se encaminhem para o link do tio Rogério, da tia Valdeia, posso dizer assim, né? Bem, pastor, a aula a partir de agora com o senhor. Deus abençoe. Bom dia, obrigado, Valdir. Obrigado, pastor Rafael, pela excelente abertura e condução dos trabalhos iniciais da nossa escola dominical. Papais, fiquem comigo aí, crianças mais um pouquinho pequenininhas ficam no colo do papai para assistir a aula com a gente. Mas antes de partir para a nossa aula, eu quero fazer alguns avisos pastorais. Lembrar os irmãos que próximo mês agora, que já está chegando, hoje é dia 26, é o mês da família. E a gente, como de costume, costuma, na área pastoral, investir em alguns programas para a igreja. E a gente falou essa semana, no grupo da liderança, o pastor Rafael falou, e nós queremos colocar em prática, possivelmente já essa semana, muito provavelmente na sexta-feira, mas nós vamos anunciar detalhes, o nosso encontro de casais virtual. Então, todos aqueles casais da igreja, né, que fazem parte da nossa igreja, já fiquem atentos. Provavelmente para sexta-feira agora, às 20 horas, nós ainda estamos definindo o tema, mas será um tema relevante, a questão de família e casais, e especialmente nesse período de isolamento, né, nas casas, onde os casais compulsoriamente têm que conviver mais. A gente tem visto aí que tem crescido o número de
de acontecimentos, de desentendimentos, de violência doméstica nesse período, porque simplesmente as pessoas não estão acostumadas a conviver. Isso, a Igreja de Cristo não está também separada dessa realidade. Então, nós vamos falar com casais, provavelmente nessa sexta, sobre um tema relacionado a isso. E também os casais as pessoas que nos assistem, já fiquem atentas aos nossos canais, que nós iremos anunciar também, convidando outros casais para fazer parte desse encontro. Aqueles casais que se interessarem, podem já escrever aí no nosso chat a sua inscrição para você receber um link e fazer parte dessa reunião, desse encontro aí para compartilhamento, instrução, oração sobre família. Uma outra coisa que nós também enfatizamos nesse mês da família são as visitas virtuais. Nós começamos a fazê-las, já fizemos aos oficiais da igreja, fizemos alguns irmãos da igreja, vamos continuar. E incentivamos os irmãos da igreja para fazerem também suas visitas virtuais, especialmente incluindo aqueles que estão chegando na igreja ou que são visitantes e que queiram também ser visitados. Então, se você quiser ser visitado por um pastor da igreja ou por um membro da igreja, um líder da igreja, também coloque aí a sua inscrição no chat do nosso canal, tá certo? Queridos, nós encerramos no mês de abril a leitura dos evangelhos culminando na Páscoa. E eu quero convocar os irmãos para se prepararem também para o mês de maio. Nós fazemos a leitura do livro de Atos e carta de Paulo aos Romanos. Então, se preparem aí, nós vamos incentivar a isso. E outra coisa, os irmãos lembram que eu disse que hoje nós faríamos um sorteio para perguntar dos irmãos alguma coisa relacionada ao nosso último encontro, último estudo bíblico, que foi na quarta-feira, sobre a parábola dos dois filhos. Então, se preparem aí, porque ao final da minha fala aqui, da minha palavra, ou voltando com o Valdir, a gente vai sortear juntos aí um nome pelo menos de irmão, e nós vamos lançar a pergunta que eu já tenho aqui previamente feita, tá certo? E aí o irmão, a irmã que for sorteado, respondendo corretamente, vai acumular pontos para que receba uma Bíblia com o Inário Novo Cântico, tá certo? Então fique atento aí, você que participou da aula ou que não participou, você pode também fazer de repente você quer participar, manda seu nome, a gente inclui aqui no sorteio, de repente seu nome é sorteado, você pode acumular pontos, tá bom? Possivelmente vamos sortear até 3 pessoas hoje para responderem essa pergunta. Provavelmente será no particular a resposta para que os outros não possam pegar a cola e responder depois, tá certo? Outra coisa também, a minha esposa Simone, ela é responsável pelos eventos, né, da igreja esse ano. E ela está convocando os irmãos que entrem em contato com ela para fazer parte daquilo que nós chamamos de família amiga, ou família virtual, que também inclui uma ideia de oração. Você recebe o sorteio de uma família e você ora para aquela família um período e você marca uma visita virtual. Em princípio virtual, até que a gente tenha permissão para poder se encontrar, claro, né? Mas depois esse trabalho que se estende no mês de maio também, mês da família, quem sabe voltando os encontros presenciais, pode se transformar em visitas presenciais, como nós já fizemos na igreja. Uma família recebe a outra em casa, ou sai, né? Tem um evento social com aquela família para comunhão, né? Para crescer o laço de amizade. Isso é muito importante na Igreja de Cristo. Então, são todos os esforços aí na área pastoral. Fique atento, né? Nós estaremos, então, trabalhando isso no mês de maio, que é um mês tão importante e fala de algo tão importante para nós, que é a família. Tá bom, gente? Mas, sem mais demoras, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, carta de Paulo a Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor.
Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 3, porque iremos meditar sobre o tema maturidade cristã em todo o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, queira, por favor, acompanhar atentamente a leitura que farei agora. Diz a palavra de Deus assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, pois o que está sendo revelado pelo fogo. Porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos por esse privilégio de poder, ó Deus, meditar em tua palavra, e ó Deus, nos ajuda a entender, a abrir nossa mente e coração, para compreender a tua palavra aqui, quando o servo do Senhor, apóstolo Paulo, ensina para a igreja de Coríntios, e inspiradamente também para nós, sobre a maturidade cristã, a importância e o valor da maturidade cristã. Ó Deus, enche o nosso coração da tua palavra, para a tua glória, e para o nosso bem, para o bem da nossa família e da nossa igreja. Assim oramos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Amados, de antemão, nós temos que entender que o apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto, no final da segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo, ele empreendeu pelo menos 3 viagens missionárias, e na segunda, ao final dela, ele passou pela região de Coríntios, lembrando que toda essa região se encontra atualmente, né, ali, no Mar Egeu, em volta, todos locais muito próximos, especialmente a cidade de Coríntios, como a de Éfeso, eram cidades marítimas importantes, né, de economia forte. E o apóstolo Paulo, passando nessas cidades, plantou a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntios, e isso está registrado no livro de Atos, capítulo 18, verso 11 e sequentes.
A data provável que a epístola foi escrita é por volta de 55 depois de Cristo, quando Paulo estava na cidade de Éfeso, já na sua terceira viagem missionária. Você encontra isso em Atos, capítulo 19, e também no capítulo 20. Em 1 Coríntios, né, nós encontramos uma carta de instrução e aconselhamento, uma igreja que cresceu rápido, mas que faltava muita questão doutrinária. A igreja passou a ter vários problemas de maturidade, de discussão, de divisão, por falta de maturidade cristã. Por isso que logo na primeira carta, e no capítulo 3, um dos primeiros capítulos, Paulo já então trata desse assunto sobre maturidade cristã, e especialmente sobre a visita de um irmão chamado Cloé. Ele passa a saber das dificuldades da igreja e então também envia a carta para que a igreja fosse instruída. Então, queridos, diante disso, nós queremos falar um pouquinho das lições sobre maturidade cristã encontradas na carta de Coríntios. Na vida cristã, o processo de maturidade é como a alimentação, não é? Como a alimentação física. Enquanto nós alimentamos o nosso corpo, nutrimos o nosso corpo, não é? Conservamos o nosso corpo para que ele tenha um crescimento saudável, desde criancinha, né? Isso no início é feito pelos pais. Daí a importância de pensar, né, correlatamente, que os líderes da igreja são muito importantes para esse processo de crescimento e maturidade cristã dos crentes, das ovelhas, do povo da igreja. E quando essa liderança não faz esse processo inicial, né, há problemas sérios. O apóstolo Paulo tinha plantado a igreja, né, Apolo estava responsável por instruir essa igreja, né, tudo indica que Pedro também tem a sua influência na igreja de Coríntios, porque também é citado aqui, mas o fato é que faltou a essa igreja um pouquinho mais de firmeza, né, e maturidade cristã, e isso, como disse, se compara a uma boa alimentação na composição física do indivíduo, enquanto na composição espiritual lhe falta doutrina, lhe falta testemunho pessoal, lhe falta instrução e até correção e disciplina, por que não? Imagine que você mostre um alimento para a criança e aí ela não leva a boca e não come, ou você não faz isso, né? Como é que vai desenvolver essa criança? Da mesma forma, a pessoa na igreja. Se ela tem diante dela o alimento e ela não usa aquele alimento, não coloca em prática, não procura entender e viver, ela vai ter dificuldades no seu crescimento espiritual. E é o que certamente aconteceu com esses irmãos da igreja de Coríntios. Se o crente não recebe o verdadeiro alimento, jamais poderá desenvolver a sua fé adequadamente, ou se receber o ensino, mas não digerir para a sua vida, o que pode acontecer? A igreja cristã precisa constantemente averiguar se a alimentação é boa, alimentação espiritual. E também se o povo está digerindo ou vivendo, praticando os ensinos recebidos. Então, mais do que simplesmente pregar, doutrinar, precisa acompanhar, estar junto e ver se a igreja está assimilando o ensino, está vivendo esse ensino, está praticando esse ensino. Então, por isso é tão importante as reuniões, os encontros, as visitas, né? Estamos falando aí, né? Visita virtual, encontro de casais virtual. Como é que está a prática diária das pessoas, das famílias, dos casais, criação de filhos, a obediência dos filhos aos pais, a atitude dos crentes para com seu trabalho, de forma honesta, dedicada? E eu pergunto, afinal, vocês concordam que existem crentes imaturos? Você concorda que todos nós temos áreas da nossa vida de imaturidade que precisamos crescer mais, que precisamos desenvolver mais? Eu creio que o mínimo de humildade faz-nos entender que todos nós temos que melhorar em alguma área, temos que aperfeiçoar em alguma área. E por isso precisamos
ter consciência da necessidade da maturidade cristã. E como nós fazemos isso? Primeira lição que Paulo ensina, ao meu ver, aqui no capítulo 3, estão registradas nos versos de 1 a 3, que eu intitulo como Evitando a Carnalidade e Desenvolvendo a Espiritualidade, ou seja, dando lugar ao Espírito, minimizando as ações do eu da carne. Paulo diz, no verso 1, eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Na tradução Nova Linguagem de hoje, vai dizer que Paulo falou para os crentes de Coríntios, não como crentes, mas como incrédulos. Tal era o grau da imaturidade daquilo que ele estava tratando, problemas especialmente de relacionamento. Depois nós vamos ver problemas com a prática dos dons, né? Um problema sério de que tipo de dom, que hora usar ou não usar. Paulo vai tratando de toda essa dificuldade de assimilação espiritual e doutrinária da igreja de Corinto. Então Paulo diz de cara, não vos pude falar como a crentes, mas como a pessoas incrédulas, que nessa área, pelo menos, vocês não aprenderam nada sobre Cristo. E ele continua, verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Tudo indica que da plantação da igreja de Corinto até a carta que Paulo envia, se passou pelo menos de 10 a 15 anos. Então era um tempo bastante grande para que esses irmãos pudessem desenvolver a fé deles, pudessem melhorar doutrinariamente, mas isso não aconteceu, mesmo tendo na saída de Paulo um excelente pregador, um excelente doutrinador, que era Apolo. Mas mesmo assim a igreja não assimilou essa doutrina, não quis se entregar a ela, e aí tem todas as dificuldades que Paulo passa a tratar aqui. Mas a palavra de Deus ensina bastante coisa sobre a questão de evitar a carnalidade, de desenvolver a espiritualidade. O próprio apóstolo Paulo vai falar várias coisas que eu passo a mostrar para vocês aqui. Primeiro, ele diz em Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Queridos, é muito claro que nós vivemos na terra, vivemos em realidades que nos envolvem, né? De trabalho, né? De sociedade, convivência social, de política, de problemas sérios, como estamos enfrentando na área da saúde, né? Diante de uma pandemia sem precedentes. Mas nada disso, e ao contrário, deve tomar o lugar de que tenhamos vida espiritual. Que a nossa prioridade seja espiritual. Ainda que nós estejamos envolvidos em todas essas áreas que eu falei, a espiritualidade deve estar acima, deve ser o nosso norte, deve dirigir a nossa vida diante de todas essas coisas. E por isso Paulo enfatiza aos colossenses que deviam pensar nas coisas lá de cima, não nas coisas aqui da terra, porque Jesus já venceu a morte, ele está à direita do Pai, e nós ressuscitamos com ele, nós também estamos nas regiões celestiais em Cristo. Nós precisamos sair do mundo e viver em Cristo, ainda aqui no mundo. Não viver nas direções do mundo, mas na direção de Deus, neste mundo até que o Senhor nos chame ou volte. E Paulo fala também aos Filipenses, lá no capítulo 4, versos 8 e 9, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês.
Então, a nossa mente tem que ser preenchida das coisas referentes ao Espírito Santo, a palavra de Deus, não é? E isso vai nos ajudar a viver nesse mundo de forma relevante, de forma a abençoar vidas, abençoar pessoas, mas diante de um comportamento espiritual maduro, para que possamos abençoar a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida da igreja, a vida da sociedade. Precisa estar nas regiões celestes em Cristo. Nossa mente e coração precisam ser moldados pelas naturezas, pela natureza espiritual que está em nós, a presença do Espírito Santo. E lá no capítulo 10 aqui de Coríntios, mesmo da primeira carta, capítulo 10, verso 31, Paulo diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque também na igreja de Corinto, tinha irmãos que estavam se escandalizando, porque alguns comiam carne, esses que escandalizavam não comiam, né? E Paulo diz que para a boa consciência dos irmãos mais fracos, que tinham dificuldade de lidar com a questão da carne, que os irmãos deveriam cuidar, não fazer, ou pelo menos não fazer na frente, de alguma forma que não gerasse escândalo. Né? Isso é uma doutrina que envolve tantas coisas, né? Que nós temos que ter cuidado com o nosso comportamento para não escandalizar as pessoas. Paulo também falando aos Romanos, ele diz assim, no capítulo 12, versos 1 e 2: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso culto, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o comportamento do cristão diante desse mundo é um comportamento de influência espiritual e não de ser influenciado. Nós devemos transformar, né, a nossa mente pela renovação espiritual e não pela ditação da carne, né? Precisamos praticar uma vida coadunante com os ensinos de Deus, da palavra de Deus. E aqui no capítulo 2, um pouquinho antes, versos de 1 a 5, o próprio apóstolo Paulo diz que ele não foi pregado, né? Ele não pregou a igreja de Corinto movido pela sua humanidade, mas guiado pelo Espírito Santo. E rapidamente, né, versos de 1 a 5 dizem, aqui de 1 Coríntios 2: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi de nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vocês veem que no capítulo 3, né, no capítulo 3, versos de 1 a 3, há discussão, né, entre os irmãos, a partir daí de quem cada um era. Quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem era de Pedro, né, outros que se achavam mais espirituais falavam: não, eu sou de Jesus, eu sou bom. Né? E isso tudo Paulo está dizendo que não foi assim que ele pregou Cristo. Ele pregou de forma espiritual e não carnal, e não partidária. Muito bem, mas em segundo lugar, em primeiro lugar, nós vemos aí que nós devemos evitar a carnalidade e cultivar a espiritualidade, viver uma vida espiritual. Mas em segundo lugar, dos versos 4 a 9, Paulo vai ensinar para evitar as divisões e promover a comunhão. Evitar divisões, promover comunhão. Evitando a divisão, promovendo a comunhão, é que Paulo ensina a partir do verso de número 4, que dizem assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão.
segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, diz o apóstolo Paulo, evitando divisões, promovendo comunhão. Se há uma coisa que trava o desenvolvimento espiritual do cristão é a falta de comunhão com o seu semelhante ou seu irmão, né? Isso começa dentro de casa. Se você não está bem, né, no seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pai, com o seu irmão, isso começa a travar a sua vida em várias áreas, né? Você passa a ser escravo de um sentimento de amargura que pode mexer com todas as áreas da sua vida. E isso você deve trabalhar, deve combater. A primeira coisa básica sobre isso, Jesus mesmo ensina em Mateus, né, que quando o seu irmão pecar contra você, você tem que ir admoestá-lo em amor, né? Se o irmão errar contra você, precisa ter um momento de conversar para que aquilo não piore o relacionamento. Isso não só na família, mas na igreja, na sociedade, lá no trabalho, precisa de forma branda tratar as mágoas, porque isso pode envenenar e envenena qualquer um. Nós estamos vendo aí um cenário político, infelizmente, triste, né? Nessa semana, a falta de entendimento, de diálogo, pode gerar coisas tão difíceis em nível até de governo federal. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, de 3 a 6, ele diz mais. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Uma coisa que nós temos que sempre aprender é que em Cristo nós somos um. Nós somos diferentes. É como um corpo realmente onde cada um tem uma função. E não podemos esquecer que, além de termos cada um uma função e nós nos complementamos, nós temos que lembrar que nós somos pecadores, nós erramos, né? Então, nós temos que estar preparados, primeiro, para admitir que o outro erra e trabalhar perdão, e também entender que nós também erramos e precisamos reconhecer o nosso erro, nos arrepender e também pedir o perdão do outro. Então, a vida relacional é tão importante, é tão especial para a maturidade cristã, que nós precisamos tratá-la seriamente, precisamos lidar com ela de forma muito séria, porque isso, sem dúvida nenhuma, abala, mexe, né, com todas as áreas da nossa vida. Um mau relacionamento, problema sério de relacionamento, isso os profissionais da psicologia, da psiquiatria vão nos falar de forma científica, chega a mexer com o físico. Pessoa que está com estresse, né, que está com um descontrole de ansiedade sério, por exemplo, pode ter a sua imunidade baixa, sendo uma pessoa que, às vezes, saudável, por conta dessa questão emocional, entra na área de risco séria, por exemplo, da doença do Covid. E não só da doença do Covid, mas já há provas, inclusive falada por médicos que tratam do físico, sobre as doenças chamadas psicossomáticas, onde a mente e a emoção não está boa e acaba reforçando alguma doença já pré-existente ou a própria criação de uma doença que não existia, porque a parte emocional não é tratada. Então, queridos, isso tem tudo a ver com os relacionamentos, né? Quando a gente não se relaciona bem, emocionalmente ficamos abalados e precisamos lidar com isso. Mas Paulo continua, ainda no capítulo 4 de Efésios, versos de 11 a 13, ele vai dizer: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o objetivo dos servos de Deus, na palavra de Deus aqui, é que todos os crentes alcancem maturidade cristã o máximo possível. Por isso que eu disse no início, todos nós
temos alguma área ou algumas áreas da nossa vida que precisamos amadurecer espiritualmente. Precisamos melhorar, precisamos conhecer mais o ensino bíblico e precisamos nos deixar moldar por esse ensino. Então, queridos, é importante sim, é essencial sim, esse tema sobre maturidade cristã. E por outro lado, eu quero chamar aqui a atenção que se há realmente esse problema de maturidade ou imaturidade cristã, nós temos que entender que pessoas nas nossas igrejas, na nossa família, pessoas que a gente convive na sociedade, no trabalho, na escola, todo lugar de convivência, nós vamos encontrar pessoas com graus maiores ou menores de maturidade, ou graus maiores ou menores de maturidade. Ou seja, nós temos que estar preparados a lidar com pessoas imaturas, pelo menos na nossa visão. E aí nós temos que usar o que a Bíblia ensina sobre isso, sobre lidar com a pessoa que tem essa dificuldade. A prática do perdão, a prática de resolver as questões, né, conversar de forma tranquila e branda, sem ira, sem rispidez, né? A demonstração, sim, tem que mostrar o erro, mas da forma correta, em amor, com carinho, para não piorar, porque toda vez que um relacionamento que está abalado se trata de forma ríspida, piora. Não é isso que o servo de Deus fala, Salomão? Que a palavra ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata, ou a palavra correta, a palavra medida, né? E Salomão ensina várias coisas disso. O Novo Testamento vai dizer que nós precisamos saber, né, a tempo que nós devemos calar. Todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A palavra branda, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, tudo isso tem a ver com essa tratativa de maturidade ou imaturidade cristã. Agora que vocês purificam as suas vidas pela obediência à verdade, diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 1, 22 e 23, agora que vocês purificam as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, uma vez que você tem o conhecimento de Deus, você precisa viver conforme esse conhecimento. Isso tem que moldar o teu comportamento, a tua reação e as tuas ações. Porque senão você vai viver como qualquer pessoa do mundo. O problema que estava acontecendo aqui em Coríntios, que Paulo chega a dizer que não conseguia falar com eles naquele momento sobre aquele assunto como a crentes, mas como a incrédulos, como pessoas que não tinham recebido praticamente nada sobre essa questão de lidar com os relacionamentos. E você? Como é que tem lidado com os seus relacionamentos? Você tem sido paciente, tem sido perdoador, tem demonstrado arrependimento, reconhecimento do seu erro? Ou sempre você tem razão? Isso acontece na igreja também. Quantas vezes crentes e nós também achamos que temos razão em tudo, e não somos donos da razão. O único que tem razão em tudo é Deus. O único que tem a verdade e nunca erra é a palavra de Deus, né? São os ensinos de Cristo. Então, nós temos que estar preparados a reconhecer que estamos errados. Por exemplo, esse debate político, especialmente enfrentado essa semana. Será que uma boa conversa e reconhecimento de partes, de uma e outra parte, não teria evitado toda essa problemática política dos últimos dias, ainda mais diante de um período tão sério e difícil como a pandemia que estamos enfrentando? Só lembrando, deixando claro, nem o nosso presidente, nem o nosso ex-ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, são crentes. Certo? Nenhum nem outro são crentes em Jesus Cristo. Tem princípios cristãos. Mas você que é cristão, você tem muito mais responsabilidade nas suas coisas
nos seus relacionamentos do que o presidente e o ex-juiz, porque você conhece a palavra de Deus. E você precisa, então, dar o exemplo de tranquilidade, né, de não sair gritando, falando, né? Eu vi muitas pessoas, logo nos primeiros momentos da discussão política, saindo, falando um monte de besteira, acusando A e B. Não, calma, espera, deixa a poeira baixar e vamos ver o que vai acontecer. Nossa principal função é orar. Emitimos a nossa opinião, mas sempre submisso ao seguinte: nós podemos errar. Deus é que trará à luz a verdade. Então, queridos, em primeiro lugar, devemos evitar qualquer tipo de carnalidade, né? Evitando a carnalidade, desenvolvendo a espiritualidade. Em segundo lugar, devemos evitar a divisão e promover a comunhão. Em terceiro e último lugar, nós devemos evitar fundamentos e conceitos humanos e buscar o divino. Os versos 10 a 23, uma parte maior, mas vão tratar desse evitar fundamentos e conceitos humanos, buscando os fundamentos divinos. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Desculpem. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios nas próprias astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as do futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Finalizando aí o capítulo. Mas devemos evitar os fundamentos e conceitos humanos, buscando o divino. Primeira coisa que Paulo fala sobre esta parte, né, sobre evitar os fundamentos e conceitos humanos e buscar o divino, é que sempre temos que lembrar que Jesus é o fundamento, que a palavra de Deus é o fundamento. O que está fora de Jesus, o que está fora da palavra de Deus, são conceitos humanos. E a igreja de Corinto estava colocando os conceitos humanos no lugar dos conceitos de Deus, que tinham aprendido de Paulo e certamente aprenderam de Apolo. Estava preferindo as práticas mundanas, que era divisionismo, práticas sexuais reprováveis, como o caso do rapaz, que estava tendo um relacionamento com a esposa do seu pai, ou seja, sua madrasta, sobre a questão da prática dos dons, que estava causando também divisão, porque adotavam todo tipo de dom que eles achavam sem nenhum critério, e falavam em línguas estranhas, e não havia interpretação. E tinha o caso dos cristãos que acabavam, né, trazendo doutrinas que não eram comuns à igreja, e isso ia contra os princípios ensinados por Paulo. Então, tudo isso Paulo relembra, não esqueçam, fundamento é Cristo. Agora, cuide como cada um edifica sobre esse fundamento, porque vocês têm 3 linhas de fundamentos errados e 3 linhas de fundamentos certos. E Paulo, então, cita, né? Você pode edificar sobre Cristo com madeira, palha e feno, mostrando coisas fúteis, mundanas, porque o fogo iria provar, e você, ao colocar madeira, palha e feno sobre o fogo intenso, vira pó, né? Se destrói. E Paulo usa os outros 3 elementos que permanecem, o purificam, que é ouro, prata e pedras preciosas. Dependendo do grau que você usa,
nesses elementos, eles acabam purificando e não sendo consumidos. Isso comparando que você está edificando sobre Cristo, a partir de Cristo e sobre as doutrinas de Cristo. E quando você faz o contrário, você vai ser provado pelo fogo. Então, é a primeira figura que Paulo usa sobre evitar os fundamentos e conceitos humanos e buscar o divino. Outro fundamento que ele usa aqui é dizer que não adianta se fiar na sabedoria, no conhecimento humano, porque o conhecimento humano, ele é limitado, ele é importante, você precisa conhecer as ciências, você precisa conhecer os ensinamentos, doutrinas que regem o nosso mundo, mas eles nunca serão mais importantes do que os ensinos espirituais, né? E hoje a gente tem uma troca de valores terrível, né? Antigamente, para comprovar a ciência, se trazia um teólogo versado na Bíblia, para falar, essa ciência ela tem coisas boas, tem coisas erradas, e a Bíblia não dá vazão para essa linha dessa ciência, então um teólogo era chamado para crivar, né, para dar uma linha sobre aquela ciência, se ela era boa. Hoje é o contrário, você chama um teólogo para pregar, você tem que chamar também um cientista para ajudar o teólogo, né? Se o teólogo é bíblico, certamente, e se ele é coerente, ele vai falar coisas coerentes que, inclusive, vão bater com a ciência. Mas a ciência é verdadeira, a ciência do bem, não a ciência do mal, que é mentirosa. A gente sabe que tem um monte de afirmações científicas que não vale nada, não vale lixo, né? Porque até as evidências, até por evidências, vão cair. Pessoas que fazem grandes afirmações, como a teoria da evolução, como a teoria do Big Bang, grandes afirmações baseadas em coisas que não se comprovam, não se evidencia, não se prova em laboratório. É uma mirabolante ideia que, para acreditar, precisa ser mais crente do que quem acredita na Bíblia, não é? O doutor Adalto Lourenço fala que acreditar na teoria da evolução é como se jogasse a enciclopédia britânica cortada nas suas letrinhas de um grande prédio e quando caísse transformasse numa enciclopédia melhor do que a britânica. Essa é a probabilidade científica para a teoria da evolução ser verdadeira. Então, essas doutrinas são pregadas e ensinadas como se fosse verdade. Paulo está dizendo aqui, cuidado com essas doutrinas mundanas. Muitas vezes elas não valem nada diante do conhecimento de Deus. Elas querem contradizer o conhecimento de Deus e vão dar em nada, só vão prejudicar a vida de quem acredita nelas. Então, Paulo fala, não se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Ou seja, pegue a palavra de Deus e veja se realmente aquela sabedoria, ela se comprova. Porque quantas vezes as teorias científicas são revistas? Muitas e muitas vezes. Mas a palavra de Deus nunca foi revista, pelo contrário. Tudo que afirmou quando ela foi escrita e publicada, se afirma até hoje, sem volta, sem erros. Então, fiquemos com a palavra de Deus. Então, não vá pela sabedoria humana em detrimento da sabedoria de Deus. Paulo toca um pouco antes, no verso 16, sobre o cuidado conosco, com a nossa vida, com o nosso corpo, porque nós somos santuário de Deus e devemos conservá-lo puro. E quando ele fala puro, é puro na doutrina, né? Puro na santidade, evitando a prática de pecado, e também, por que não dizer, puro no sentido de cuidar fisicamente do corpo, de alimentação, na área médica, né? Porque ele diz no verso 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E Paulo usa aqui uma expressão forte no grego, dizendo que é como se fosse realmente uma construção, que ele tinha acabado de falar. Imagine você ter um lugar de adoração, e você ir lá e destruir esse santuário, esse lugar que é usado para adoração. As pessoas não vão adorar mais. Então ele fala, não destrua o santuário de Deus. Não destrua o lugar de adoração. E Paulo fala em todos os sentidos. Sentido espiritual, sentido emocional e sentido físico, sim. Porque esse santuário que sois vocês, nada mais é do que o santuário de Deus, a presença de Deus. E hoje a presença de Deus no mundo
é dentro da vida do cristão verdadeiro, daquele que tem Jesus, que foi salvo pela graça, e aí tem a presença do Espírito Santo. Queridos, sobre isso, sobre esse evitar fundamentos e conceitos humanos buscando o divino, você encontra em Hebreus 5, 12 e 13 o seguinte: tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aqui em Hebreus, né, o autor de Hebreus também vai tratar bastante sobre a questão de maturidade e maturidade cristã. Não é? O autor vai dizer em algum momento que ele queria, como Paulo falou aqui, quis falar para os coríntios como espirituais e não conseguiu. O autor de Hebreus também vai dizer que eles têm zelo de Deus, mas não tinham entendimento. Eles eram dedicados, procuravam praticar religião, mas não tinham profundidade no conhecimento de Deus. Então, a doutrina da palavra sempre vai ser a nossa régua para como praticar as coisas. Tem muita gente na igreja que quer viver fazendo coisas, quer o tempo todo fazer alguma coisa, e muitas vezes não tem critério. Né? Precisa ver os objetivos, precisa medir se aquilo que está fazendo traz resultado ou simplesmente é um pragmatismo. É aquela mania, aquele vício de estar fazendo alguma coisa. Então, toma cuidado com isso. O ativismo também não é bom. O ativismo no sentido de se encher de tarefas e acabar esquecendo de coisas importantes. Por exemplo, tem pessoas que se enchem de tarefas religiosas, eclesiásticas, e se esquece da família. E não coloca a família como depois de Deus, a mais importante. Você nunca vai poder trocar essa ordem. Deus, a família, a igreja, o trabalho, né? Não adianta mudar essa ordem que você vai ter problema. A palavra de Deus vai ensinar isso. Então, pessoas que se enchem de atividade, vivem para o trabalho secular ou para o trabalho da igreja e deixa a família de lado e acaba com a sua família, acaba com o seu casamento, acaba com seu filho, sua filha, acabam com seus pais. E que resultado vai dar isso? Então, o apóstolo Paulo também chama a atenção disso, o autor de Hebreus também. Hebreus 5,14 diz: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, ele dá uma lista das obras da carne, e ele termina dizendo que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, né? Quando ele fala de toda a obra da carne ali no capítulo 5, verso 19 e 21 de Gálatas, carta de Paulo a Gálatas. E no capítulo 1, verso 10 de Gálatas, Paulo diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, queridos, nós temos que nessa linha de maturidade cristã tomar muito cuidado sobre agradar as pessoas e não agradar a Deus. Não é? Temos que orar muito para que nós tenhamos uma visão completa, verdadeira de Deus e do que Ele quer para nós. Do que Ele quer para a nossa vida pessoal, do que Ele quer para a nossa família, do que Ele quer para a nossa igreja, do que Ele quer para a nossa ação na sociedade. E isso, sem dúvida nenhuma, tem que passar sobre esse tema da maturidade cristã. Queridos, a igreja de Corinto, né, Paulo escreveu mais de uma carta, né, nós temos as 2 cartas de Coríntios, a história vai dizer que existiram outras cartas, mas essas são inspiradas, porque Deus conservou para que elas fossem mantidas e chegassem até nós. A igreja de Corinto foi tratada, mas em algum momento a igreja de Corinto também se perdeu, porque não só ela, mas a igreja de Éfeso, todas as igrejas da Ásia Menor, que ao final do primeiro século são relacionadas pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, deixaram de existir.
Então, é sinal que essas igrejas erraram. Para que a gente não caia na mesma situação, nós precisamos rever nossos conceitos de maturidade, né, cristã? Para que nós não nos tornemos uma comunidade inócua, né, sem razão, sem sentido, conforme os ensinos de Deus. A gente precisa rever aquilo que temos aprendido e como nós vamos praticar. Então tem que ter seriedade, tem que ter maturidade, aquilo que a Bíblia fala e você entende, está claro, não crie dúvida, viva, pratique, tá? Cuidado com o ativismo, cuidado com ficar fazendo um monte de coisa só para preencher tabela. Tem que fazer as coisas com cuidado, sabedoria e conforme a Bíblia vai ensinando, para que a gente não caia num ativismo sem base no conhecimento de Deus. Porque, amados, a verdadeira maturidade cristã, ela passa por essas fases que a gente viu hoje. E eu queria deixar bem claras para você. E que nós devemos evitar a carnalidade e desenvolver a espiritualidade. Que, ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado para que não haja divisão, né, na família, na igreja. Pelo contrário, devemos promover momentos de comunhão, de amizade, né, de proximidade. Agora, no Covid, não tão próxima física, mas no sentido de comunhão mesmo. E que nós devemos evitar os fundamentos humanos, né, e buscar os divinos. Com certeza isso nos fará pessoas, famílias, igrejas mais maduras, para a glória de Deus, para o nosso bem e para a relevância nossa e da Igreja de Cristo na sociedade. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e nos abençoe. Amém. Muito bom, pastor. Obrigado pela aula, né? Muito bom o assunto. Que nós tenhamos, né, essa reflexão. Fazer, mas fazer para juntar, né? Estarmos juntos, né? Deixar que as coisas deste mundo nos separem. Muito bom. Nós vamos finalizar. O senhor precisa fazer, acho que ia fazer o sorteio. Uma pergunta. Isso. Vou pegar aqui da minha assessoria aqui. Eu já tenho os nomes. Nós pegamos a maior parte dos nomes de quem está participando da nossa escola dominical, tá? Dos membros da igreja. E aí, porque vai que alguém, né, não está participando, ficou dormindo, essas coisas, vai perder o ponto, não tem jeito. Então, é para os que se esforçaram para... Vai vir uma mão aqui. Posso fazer um alertazinho rápido? Para aqueles que participam, sempre façam um comentário no chat, né? Nem que for um bom dia, né? Dá um glória a Deus aí, um amém. Por quê? Porque fica registrado no chat e a gente consegue ir colhendo, né? Nas fontes ou aonde os irmãos estão assistindo, e a partir daí a gente consegue ter essa visão de quem está participando, tá bom? Nós não queremos ser chatos, mas tem que estar. Deixa eu dar um recadinho. Virar uma mão agora. Nós estamos transmitindo tanto pelo Face, tanto pelo YouTube ao mesmo tempo. Se você fizer um comentário no YouTube, vai chegar para a gente. Se você fizer um comentário no Face, vai chegar para a gente. Então não fique preocupado. Faça o seu comentário, dê o seu oi, dê o seu tchau, Deus abençoe, que vai chegar para a gente e você vai poder participar desse sorteio aí. Amém? Isso aí. Tá bom. Virar uma mão aqui agora. De quem será? Vamos ver. É a mão de Deus, não. É a mão do aniversariante da semana que vai escolher um nome aqui, ó. Olha aí, mostra a mão aqui, ó. Ele não está na lista, né? A Wanda. Foi sorteado a Wanda. Vamos lá. Então, eu vou fazer a pergunta já para a Wanda. Não, eu vou fazer a pergunta para os 3 que eu vou sortear. Vou sortear 3. Aí depois
para não ter aquele negócio de um colou do outro, vai responder no particular, para um de nós. Para eu, para o Valdir ou para o pastor Rafael. E aí nós vamos escolher a resposta. A Wanda é a primeira. Maiara. Maiara. Segundo nome, Maiara. Primeiro nome, Wanda. Segundo nome, Maiara. E terceiro nome? Eu digo, não consigo guardar nada. Suspense, hein? Olha lá, terceiro nome. Maria Sueli. Maria Sueli, não é marmelada? Não é família? Hein? É que elas são, como é que fala? Telespectadores assíduos. Assíduas, isso mesmo. Queridos, é o seguinte, a pergunta é, qual árvore, veja lá, é uma pergunta contextual da aula de quarta-feira. Qual árvore e o que aconteceu com essa árvore quando Jesus se dirigiu a ela? Qual árvore e o que aconteceu com essa árvore? Qual será a árvore? Quando Jesus se dirigiu a ela. Então, rapidinho, responda no particular, para que outro não veja, não ponha no público, para ninguém colar, nenhum dos três. Nem a Maiara, nem a Maria Sueli, e nem a Wanda. Tá bom? Então, vou repetir a pergunta. Qual árvore, qualquer árvore, e o que aconteceu com essa árvore quando Jesus se dirigiu a ela? Um pouco antes de falar da parábola dos dois filhos. Vale dica, não pode dar dica. O Rafael vai mandar ali no chat a pergunta. Vou repetir aqui. Ó. Qual árvore, o que aconteceu com a árvore quando Jesus se dirigiu a ela? Pouco antes de chegar ali e contar a parábola dos dois filhos, teve esse acontecimento. Tá? É uma pergunta contextual. Ok? Fácil, hein? A palavra está Foi com muito fácil, você. Está fácil, né? Tá muito fácil. Hoje eu fui e peguei leve. A Wanda já mandou. À noite, eu faço perguntas de hoje cedo, tá bom? Da aula de hoje cedo. Tá Aí eu bom. vou começar a dificultar. Se o povo responder rápido, eu vou começar a dificultar. Deus abençoe, Valdir. Toca aí. Tá ok. Amém. Irmãos, muito bom estar com todos mais uma vez. Com a graça de Deus, nós concluímos mais uma escola dominical. Realmente com muita saudade de todos. A gente sabe que é difícil esse momento em que nós estamos longe, né? Realmente sinto vontade de abraçar, né, cada um de vocês. A gente sente essa necessidade. Nós nascemos para Cristo dessa forma, né? Nós chegamos na igreja, conhecendo a igreja dessa forma, essa igreja, principalmente a nossa igreja, que tem essa característica, né, muito forte de acolher, de receber, né, de tratar com carinho todas as pessoas, e o abraço sempre foi uma marca muito forte nossa. Então, realmente estou com muita saudade de todos, sentindo essa necessidade, né, de nós podermos nos reunir. Tenho fé que muito em breve nós estaremos muito próximos novamente, sempre com, né, daqui para frente vai ser desse jeito, sempre com muito cuidado, com muito respeito entre nós, se prevenir de não só dessa, mas de tantas outras doenças. Agora virou uma cultura, né? Nós temos que ter isso como cultura de nos proteger. Agradecer mais uma vez a presença de todos os irmãos na escola dominical, nessa live, os nossos visitantes, que foram vários, viu? Vários nos visitando, agradecer a todos. Eu não quero citar nome, porque como a gente tem algumas transmissões, tanto no Face, como no YouTube, pode ser que eu esqueça alguém, então, mas agradecer muito a presença de todos vocês e já fazer um convite, né? Estejam conosco no próximo domingo, no mesmo horário, a partir das 9h30 da manhã, nós estaremos juntos aqui, mais uma vez, uma nova transmissão, mais uma escola dominical. Se permanecermos ainda nessa quarentena, assim pela live, e assim que acabar, estaremos presentes na igreja, se você é o nosso convidado, mais uma vez.
Hoje nós teremos nosso culto à noite também, às 17 horas, às 19 horas, tá? Nós estaremos nos reunindo em live também, nossa igreja, para cultuarmos ao Senhor. Então, eu convido a todos, você que está nos assistindo, convide outros também para os seus parentes, seus amigos, para estarmos juntos louvando ao Senhor. Um momento de muito agradável em que nós podemos devolver para Deus um pouquinho daquilo que Ele tem nos dado. E eu tenho que dizer aos irmãos, nós temos sido muito agraciados. Meus amados, nós vamos orar nesse momento, para encerramento da escola dominical. Eu não sei se o pastor Rafael, não recordo, mas ele deve ter preparado. Tenham um bom domingo. Valdir, nós tivemos um probleminha aí na transmissão, no finalzinho do áudio aí. A gente pede perdão aí, porque tivemos alguns problemas técnicos, mas Deus abençoe. Para de noite nós estaremos aí com toda a nossa programação firme, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Uhum.